aqui. Atrapalha se eu deixar o chat aqui no canto? Fica na frente da apresentação de vocês? Acho que não, né? Só eu tô vendo pelo visto. Não? Então tá bom. Bom, boa noite a todos. De novo agradecer, então, pela equipe do Linae, principalmente a professora Aline, a professora Inaê, que estão aí, que me deram essa oportunidade. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Não tenho certeza, mas algumas pessoas que eu vi que estão aí já me conhecem, mas acredito que tem algumas pessoas que não. Meu nome é Mariana Werneck Fonseca, sou médica veterinária. Eu fiz a residência em anestesiologia, que é a minha especialidade, mas eu também fiz a pós-graduação em acupuntura. E agora no doutorado, né, tenho mestrado e doutorado, e no doutorado eu estou com essa linha de pesquisa de dor, né, de avaliação de dor nas espécies, que é o tema da nossa palestra de hoje. Então, queridos, só queria dizer que essa palestra é uma palestra introdutória, né, a gente vai ver de maneira geral aqui como utilizar escalas e por quê, e a importância de utilizar escalas validadas. Eu vou perguntar para vocês quem está na graduação? Só me respondam aí. Ou graduação ou formado. Só para saber se tem algum formado, para focar um pouco mais a palestra, né? Porque a gente tem várias, pode ter gente do primeiro, do segundo, do terceiro, quarto, quinto ano da faculdade e pessoas já formadas. Então a gente abrange um pouquinho mais a graduação, o segundo ano abrange um pouquinho mais do tema. Tem uns alunos aí meus, né? Nossos, né? Inclusive, muito obrigada pelo prestígio. A maioria é graduação? Tá ótimo, então, só para eu focar. Então, vamos dar início. Se eu conseguir passar, né? Vamos ver. Ah, consegui, peraí. Então, 10º período. Tá bom, a maioria na graduação. Tá, se tiver algum formado também me avise aí. Então, só para a gente dar início, né, e mostrar para vocês a importância da avaliação de dor, e para nivelar todo mundo aí nesse aspecto, o que é importante a gente relembrar, né? Primeiro, definir o que é dor, a gente tem várias definições atualmente, mas o que é importante vocês saberem que a dor, ela não tem só o aspecto fisiológico, né? O aspecto da lesão ali em si. A gente sabe que hoje em dia a dor envolve vários outros aspectos. E é muito mais desafiador para nós, vocês, futuros médicos veterinários, aprender a avaliar essa dor, né? Porque a primeira coisa que você pensa quando você tem um paciente, seja ele qualquer paciente, hoje vocês vão ver que eu vou focar mais em uma espécie, que é a que está mais evoluída no quesito escala de dor, e também a gente não conseguiria falar de todas, né? Senão a gente fica aqui 18 horas falando, mas é válido para todas as espécies domésticas, tá? Não vou focar muito em animais silvestres, porque infelizmente ainda é um pouco, não está tão avançado quanto os animais domésticos, mas o que é importante a gente lembrar quando a gente compara os nossos pacientes de medicina veterinária com os pacientes humanos, né? A primeira coisa que a gente pensa é que os nossos pacientes, eles não verbalizam a dor. Então fica um pouco mais, não vou dizer a palavra difícil, tá, para vocês não assustarem, mas é um pouco mais desafiador a gente avaliar e saber se esse paciente realmente está com dor ou não. Então, a gente consegue avaliar a dor por parâmetros fisiológicos, para o pessoal que está mais para o final da graduação já sabe disso, então, um aumento de frequência cardíaca, um aumento de frequência respiratória, um aumento de pressão arterial, são indícios de um animal que pode estar apresentando dor, mas não somente isso, certo? O que é importantíssimo, e o último guideline que a gente tem aí de avaliação de dor em animais, principalmente em pequenos animais, ele fala muito da avaliação comportamental. E para isso a gente tem que saber etologia, tem que saber comportamento animal. Além de eu saber qual que é o comportamento normal da espécie que eu estou avaliando, seja um felino, seja um suíno, seja um coelho, por exemplo, é importante eu saber o comportamento daquele indivíduo. Então, além da espécie em questão que eu estou avaliando, que a gente vai estar avaliando, o indivíduo. Pode ser que aquele indivíduo seja um pouco diferente, apresente um comportamento diferente daquela espécie em questão. E o foco da nossa palestra de hoje, além de eu conhecer o indivíduo
e a espécie, eu tenho que conhecer a escala de dor. Por que que eu acho esse tema muito legal e interessante? Quando eu me formei, não faz tanto tempo assim, eu passei a minha graduação inteira, e inclusive a minha residência inteira, e lembrem que eu fiz residência em anestesiologia, sem saber o que era uma escala de dor. Então a gente sabe, a gente aprende na graduação a fisiopatologia da dor, como eu trato a dor, a farmacologia, quais fármacos, mas a gente não aprende a avaliar se aquele paciente está realmente com dor ou não. Agora, né, para quem já teve aula comigo aí de anestesiologia, eu falo um pouco disso, mas bem por cima, né, até pelo limite que a gente tem aí de tempo de aula, mas eu vejo que isso as escalas são uma ferramenta importantíssima para esse tipo de avaliação. Outra coisa muito importante que eu vejo, né, e é uma opinião pessoal, é que a avaliação e o tratamento da dor, ela fica muito restrita a especialidades dentro da medicina veterinária. Uma delas é o anestesiologista, até por termos mais acesso aos analgésicos, mas isso não é saber avaliar e tratar a dor dos nossos pacientes, não é uma característica específica do anestesiologista. Todo médico veterinário tem que saber avaliar e tratar a dor de um animal, né? Então, vocês quando se formarem, não vão ter um anestesiologista sempre ali disponível para fazer esse tipo de tratamento, certo? Então, eu sempre brinco que saber tratar a dor, né, e avaliar a dor é inerente a qualquer especialidade, seja queira você grandes animais, animais de produção, os pequenos animais ou animais silvestres, certo? Então, a definição de dor, né? A dor é uma experiência sensorial desagradável, todos vocês, né? Todos nós já sentimos dor uma vez na vida, associada com danos físicos, né? Os danos teciduais e o componente emocional. Esse componente emocional que é muito importante a gente destacar, né? Acredito que vocês que estão aqui hoje, independente em que período vocês estão, vou acreditar que vocês todos saibam que, independente da evolução do animal que a gente tá falando, todos sentem dor, certo? Por isso que existe lá as vias de dor. Todo animal que tem um sistema nervoso central desenvolvido vai sentir dor, certo? Ao contrário do que muita gente acha. Principalmente quando a gente extrapola para animais que não estão tão próximos de nós. Então, eu perguntar para uma pessoa se um cão, se um gato sentem dor, parece um absurdo, porque a maioria vai falar, claro que sente. Meu cão, meu gato já sentiu dor, mas ainda vejo muito isso acontecer com os animais de produção, por exemplo, que não são tão próximos de nós. Não é o nosso foco aqui, eu nem vou entrar nesse mérito, mas as pessoas aí que comem carne ou não, né? Às vezes isso até é um pouco reconfortante para a gente. A gente tem um pouco mais de distância desses animais de produção, dependendo e a finalidade deles, né? Mas esses animais também sentem dor. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o que eu vou falar para vocês durante a palestra de hoje é que na literatura a gente vê aí as escalas de dor validadas muito mais focado para pequenos animais e para as espécies domésticas, né? Então, o cão e o gato foram as primeiras a serem escritas. O equino, né, que é um animal, né, dos grandes animais aí, é um que está próximo de nós. E, infelizmente, os animais de produção agora que estão sendo desenvolvidas escalas de dor, certo? Então, é importantíssimo a gente saber que tem aí o dano físico, não é o nosso foco hoje, mas a dor física, a dor ela pode se dividir em dois tipos, né? Depende também do tempo e da lesão. Uma dor aguda é a dor que a gente mais vai falar aqui hoje. É aquela dor pós-cirúrgica, pós-operatória. Eu brinco que é a dor que você sente quando você chuta a quina da mesa. Isso é uma dor aguda. Da mesma maneira que uma dor pós uma castração também é uma dor aguda. Essa dor aguda, ela é mais rápida e você consegue solucionar, tratar ela mais facilmente. A dor crônica, que aí envolve outros aspectos, não só o dano físico, mas muito o aspecto emocional, é aquela dor oncológica de um paciente que tem um tumor, que tem uma neoplasia, que tem uma osteoartrite. A dor aguda, se mal tratada ou mal avaliada, pode gerar uma dor crônica, certo? Essa é a divisão temporal de dor aí. A dor também pode ser nociceptiva, né?
quando a gente pensa nas vias de dor, que é o próprio dano físico. Então, eu fiz uma castração, lesionei tecido, né, para conseguir tirar lá trompas, ovário e útero de uma cadela, por exemplo. Eu tenho essa dor nociceptiva, que tem muito a ver com a dor aguda também, né? Mas essa dor pode ser neuropática. Neuropática está relacionado à lesão de nervos. E aí pode ser, por exemplo, um cão com uma hernia de disco ou algo do gênero. Tudo bem? Então, o que é importante a gente saber? Que a gente tem o dano físico relacionado à dor, mas também o dano emocional, e isso é muito importante, certo? O emocional e o cognitivo. Então, o que é importante a gente saber? Reconhecer se aquele paciente está com dor ou não. Aí vocês vão falar para mim assim, Mari, mas isso é fácil, né? Eu consigo saber que um animal está com dor ou não. Eu sempre digo que é fácil a gente saber o extremo, né? Um animal que não está com dor ou aquele animal que está com uma dor absurda. A maioria das pessoas conseguem distinguir. Mas a gente não tem só esses animais extremos, né? Tem aquele animal no meio, que tem uma dor mais ou menos. E aí o problema é esse animal, que na maioria das vezes a gente não trata. Certo? Não vou ficar falando aqui sobre o tratamento da dor, que não é o nosso foco também. Nós vamos falar de reconhecer, saber quantificar. Então, saber o quanto está doendo para aquele animal em números. É isso que uma escala dá para a gente, em números. E uma escala validada, que é o nosso foco hoje, é saber a robustez, né? Aquela escala passou por muita pesquisa antes de chegar na mão do médico veterinário, e ela fala para mim, a partir de tantos pontos, eu devo fazer analgésico naquele paciente. Por mais que eu ache, minha opinião pessoal, eu acho que ele não está com tanta dor assim. Mas se eu avaliei numa escala validada, e deu um resgate analgésico, o que é o resgate analgésico? Ele precisa de um analgésico a mais do que você já fez no pós-operatório. Ou você não fez analgésico nenhum e ele precisa de um analgésico. Se deu a pontuação necessária, você deve tratar esse paciente. Então, é uma ferramenta, inclusive aqui, vou puxar um pouquinho de sardinha para a minha equipe de pesquisa, se eu conseguir passar o slide, nesse aqui, para a minha equipe de pesquisa, que é o Animal Pain. Então, lembra que eu falei para vocês que meu doutorado eu faço na Unesp de Botucatu com o professor Stélio e ele está trazendo essas escalas de dor validadas para a rotina clínica. Então, até vocês se formarem, até no que vem, acredito eu, para quem está aí no 10º período, a gente vai lançar um aplicativo. Então, você abre o aplicativo, estou lá com um cãozinho no pós-operatório de uma osteossíntese de fêmur. Para quem está no começo da faculdade, aí fraturou o fêmur, o cão, acabou de passar por uma cirurgia. Eu acho que lá no pós-operatório, na baia, esse paciente ainda está com dor, por mais que eu tenha feito analgésicos antes da cirurgia. Como que eu vou ter certeza? Eu posso usar o aplicativo, a escala de dor para cães vai estar lá no aplicativo. E o aplicativo, baseado na escala, ele vai me falar, eu preciso repetir o analgésico desse paciente, ou fazer um analgésico novo. O que é legal da escala de dor válida? Tem alguém falando comigo? Acho que não, né? O que é legal da escala de dor validada? Que eu sempre brinco. Independente da sua experiência. Eu acabei de me formar, Mari, ou eu tenho 20 anos de formado. Ou então a sua nacionalidade. Eu sou aqui brasileiro, ou eu estou lá na Europa, ou eu estou lá nos Estados Unidos. Se você tiver esse aplicativo, uma escala validada, ela tem estatisticamente a qualidade de que todo mundo que visualizar esse mesmo animal tem que dar a mesma pontuação. Não é tão subjetivo. A avaliação da dor, ela pode ser subjetiva. Até, inclusive, tem muitos aspectos subjetivos. Até dependendo do seu humor no dia. Se você, por exemplo, está sentindo dor e for avaliar um animal que está com dor, às vezes você vai dar uma nota, um score de dor maior para aquele paciente. Tem vários estudos dizendo isso. Eu já falei isso para os meus alunos de anestesiologia. Tem estudo dizendo que, comparando, por exemplo, o sexo entre a mulher e o homem, a mulher costuma dar graus de dor maior do que o homem, talvez por ser mais sensível, ou a nacionalidade, né? Os latinos, como nós, que são povos mais calorosos, contra os orientais, por exemplo, os latinos costumam dar um grau de dor maior do que os orientais. Um recém-formado, que logo serão vocês, contra um veterinário que já está formado há muito tempo, também o recém-formado costuma dar graus de dor maior. Como que eu tiro esse viés, então? Esses todos vieses, né? Esses poréns, usando uma escala de dor. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, só para
para nivelar todos vocês aí, para quem ainda não sabe, é isso aqui que eu falei. Todo animal que tem sistema nervoso central, certo? Como que funciona, então, só rapidamente a via da dor? Imagina que esse cãozinho aqui acabou de enfiar o pé num caco de vidro, certo? Ele tem uma lesão tecidual que a primeira sensibilização de receptores periféricos, os nociceptores, né, receptores de dor, vão ser estimulados. Essa primeira via de dor é a nocicepção, certo? A partir dali, esses receptores levam pelos nervos, né, pelos neurônios aferentes e por aí vai, até o sistema nervoso central. O segundo ponto é a transmissão, vai conduzir impulsos de dor para o sistema nervoso central. No sistema nervoso central é a modulação, e aí tem uma sopa, uma cascata que acontece no sistema nervoso central, que exacerba essa dor daquele caco de vidro que ele pisou lá com a patinha, certo? A gente chama de sensibilização central. E no córtex cerebral, por isso que é importante, né? A gente tem a percepção da dor. Então, essa via, né, transdução, transmissão, modulação e percepção, meus alunos de anestesia estão cansados de ouvir essas vias, né? É através dessas vias que o animal vai sentir dor, basicamente, tá bom? Bem resumido. Aqui nesse diagrama, ele já dá para a gente também classes de fármacos que podem agir em cada um dessas vias para tratar a dor, tá? Apesar de não ser o nosso foco aqui. É só para vocês entenderem que qualquer animal com o sistema nervoso central vai sentir isso, certo? Então, voltando aqui, é claro que eu falei para vocês, quando a gente fala de um cão, ou de um felino, ou de um equino, que são mais próximos, né, de nós, a gente consegue aí avaliar um pouco melhor a dor, apesar de terem muitas diferenças entre essas espécies. O felino, por exemplo, né, é muito mais negligenciado quando a gente fala de dor do que um cão. Lembra que eu falei para vocês que o componente comportamental é muito importante. O felino, tem gente que tem até medo de chegar perto dele. E aí, para quem gosta ou não, para quem não gosta, tem outras escalas, mas hoje é o felino que vai ser o nosso exemplo aqui, para vocês entenderem a importância de uma escala de dor validada, certo? Entre esses três, por exemplo, todo mundo que gosta de cavalo, ou até quem não gosta, sabe que o equino, ele é um pouco mais, como eu vou dizer, ele demonstra muito a dor quando ele está com dor, chegando até a rolar numa cólica, né, num quesito de cólica. Então, é facilmente diagnosticado a dor. Se é tratada, aí é diferente, certo? Mas também não é o nosso foco aqui. Trouxe para vocês também os animais de produção. Não vou entrar no mérito aqui, mas os animais de produção, eles passam aí por algumas situações na própria produção que geram dor, tá? Vocês vão aprender isso durante a graduação, e algumas situações que a gente poderia intervir para que eles não sentissem tanta dor. O que é importante vocês saberem? Todos eles têm as mesmas vias de dor que o cão e o gato, certo? Quando eu vou fazer uma castração num suíno, por exemplo, na produção, ele está sentindo da mesma maneira que um cão sentiria. Por isso que a gente bate muito na tecla de, pelo menos, né? Claro que é inviável anestesiar vários suínos numa granja, mas um bloqueio local e um anti-inflamatório é o mínimo que a gente pode fazer por esses animais. Por que eu puxo sardinha aqui para os animais de produção, né? Porque, no meu caso, a espécie que eu estou estudando no doutorado são os caprinos, certo? Tem várias situações aí que, por exemplo, os caprinos eles são negligenciados no quesito de dor pela distância entre o ser humano e o caprino, certo? Primeiro que tem muita gente que não sabe a diferença de um ovino e de um caprino, mas, por exemplo, o caprino, tem gente que, vários relatos e trabalhos aí, que falam que por eles terem um cheiro mais forte, né, quando a gente fala do bode, as pessoas demoram mais tempo para chegar e avaliar esses animais, mas eles sentem dor da mesma maneira. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então, independente aí, né, da espécie, o que é importante a gente saber? O grau de dor. Então, aqui eu falei para vocês que os extremos é fácil de se identificar. Então, um paciente que passou por uma cirurgia ortopédica, né, tudo que envolve o osso, é uma dor aí moderada a severa. Ou um animal que apresenta uma neoplasia óssea, né, até quem não tem conhecimento sabe que esse paciente tem dor. Ou algumas características, ou algumas posições, alguns comportamentos bem característicos,
como esse Yorkshirezinho aqui em cima, que ele está naquela posição que a gente chama de posição de prece, que o paciente deita. Isso é super característico de dor abdominal, e dor abdominal severa. Ou um equino rolando, né? É claro que depende da situação, ele pode rolar como um comportamento normal, mas é despojar que a gente chama, né? Mas você sabe que se ele tiver outros parâmetros e estiver rolando, provavelmente é uma cólica. Ou casos extremos, como uma amputação, tá? Num paciente. Lembre-se que uma dor assim, aguda, maltratada, ela pode gerar aí uma dor crônica. Por isso que é importantíssimo o tratamento nesse início. Não vou nem entrar nos quesitos aqui de bem-estar, que a gente não deve deixar os nossos animais com dor, certo? Vamos então falar agora das escalas, agora que acho que todos vocês já a gente já nivelou aqui no quesito dor. Então, o foco da nossa palestra é a gente conseguir avaliar esses pacientes. De que forma, Mari, que eu posso avaliar? Simplesmente fazer igual eu fazia na residência, olhar o paciente e falar, olha, ele está diferente do que ele estava antes. Então, eu acho que ele está com dor. Ou ele está vocalizando, ou ele está louco, surtado, e eu vou fazer analgésico. Era assim que eu avaliava. E talvez muitos de vocês que já tenham feito estágio, ou, né, independente aí na prática, vejam desse aspecto. Eu avalio como médico veterinário e subjetivamente eu acredito que ele esteja com dor e faço um analgésico. Ou então associo alguns parâmetros. Tá com a frequência cardíaca alta, frequência respiratória alta, pressão arterial alta e tá com um comportamento estranho. Eu acho que é dor, certo? Eu sempre brinco que eu prefiro fazer um analgésico num paciente sem dor do que o contrário, certo? Isso é muito importante. Mas saibam que a gente tem ferramentas. As ferramentas mais arcaicas, né? São as mais antigas, são as escalas unidimensionais, ou seja, ela tem uma dimensão só. Como que funciona essas escalas, né? A gente tem três. A primeira delas é a escala descritiva simples, o próprio nome já fala. Você vai olhar para o animal que você acha que está com dor, para o seu paciente, enfim, e você tem scores de dor, pontuação. Então você olha para o animal e fala, eu acho que ele não tem dor. Então você vai dar um score 0. Eu acho que ele tem uma dor leve, um score 1, uma dor moderada, score 2, e uma dor intensa, score 3. Qual que é o problema dessa escala descritiva, assim como as próximas que virão? É a subjetividade. Às vezes a gente vai olhar um mesmo animal, todos nós aqui, não sei quantos nós estamos, todos nós, 28 pessoas que estamos aqui, cada um vai dar um score diferente. Ou mesmo que todos nós avaliamos com um score de dor moderada, como é que a gente vai saber a partir de quanto eu faço analgésico? Uma dor leve, eu faço um analgésico. Uma dor moderada também. Uma dor intensa também. Certo? Então, ainda se usa a escala descritiva simples, mas ela é muito pobre no quesito de informações, porque é uma escala unidimensional. A escala numérica é bem parecida, e até com a própria escala analógica visual, que é a próxima. Essas escalas unidimensionais, elas foram adaptadas de ser humano, que verbaliza a dor. Então, quando você chega num hospital, até deu meu próprio exemplo, mês passado eu estava com pedra nos rins. A primeira coisa que a médica me perguntou, eu falei, verbalizei para ela, estou com dor aqui no abdômen inferior direito, certo? Então eu já estava apontando para ela que ela já desconfiou do rim, e ela me perguntou, quanto que você está sentindo de dor? De 0 a 10. Ela usou comigo uma escala numérica. E eu respondi, eu tô com uma dor 6, uma dor 7, certo? A partir da minha verbalização, ela faz um analgésico ou não. E aí depende, né, se a quantidade de analgésicos e as classes, não é o nosso foco hoje. Porém, a gente não tem essa possibilidade. Mari, mas eu tenho a possibilidade de perguntar para o tutor. O tutor conhece muito, mais do que nós, né, o comportamento do paciente. Então, eu vou falar para a dona Maria, a Fifi aqui, a senhora acha que ela está com dor? Eu faço muito isso com os meus pacientes de acupuntura, porque a pessoa que mais conhece é o próprio tutor. Então, eu pergunto, você acha que de 0 a 10 ela está com quanto de dor? Ela está com 3, 4, 5. Só que aí você está dando a subjetividade para o próprio tutor. A gente tem pessoas muito sensíveis, eu tenho tutores aí que sempre acham que o animal está com dor e tem razão. E tem o tutor que fala, não, ele não sente dor nenhuma em um animal que tem displasia coxofemoral há 8 anos, que já é uma dor crônica, certo? Então, também é subjetivo, assim como
a escala analógica visual, que nada mais é do que você vai olhar para aquele paciente e vai falar de 0 a 10, só que aqui é uma linha, né? Você faz um X na linha. Ah, eu acho que ele está com uma dor aqui, ó. E aí você vai lá e vai contar, né, o quanto nessa linha esse paciente tem de dor. Sendo o 0 sem dor nenhuma, e o 10 a pior dor possível aí que você pode ter num paciente. Tudo bem? Acredito que a maioria de vocês já tenha visto essas escalas. Se não viu, essas são as escalas unidimensionais. Dá para utilizar, mas eu já falei para vocês as desvantagens para nós. Eu não sei até quando eu devo fazer um analgésico. Nas escalas validadas, né? Opa! Que são essas daqui, atualmente, é claro que isso, gente, elas vão se atualizando, tá? Conforme vão acontecendo as publicações. Então, a gente tem atualmente para cão, para gato, para equino, para bovino, para suíno e para ovino. Não coloquei aqui as espécies, os animais de laboratório. A gente tem para coelho, tem para camundongo, tem para rato. Silvestres ainda está um pouco, não tem nenhuma validada, estão tentando validar aí para os répteis. E faltou aqui os meus queridos, né? Os caprinos, que logo será validada, se Deus quiser. Então, essas espécies, a gente pode utilizar essas referências, tá? Que são os artigos que validaram essa escala de dor. As escalas de dor validadas, queridos, eu vou mostrar para vocês, elas são mais robustas, elas têm uma estatística robusta por trás. E ela compara até com essas escalas unidimensionais que eu falei para vocês. O que é legal? Você sabe que foi feita, né? Foi feita uma pesquisa com X animais para cada uma dessas escalas, e você tem uma nota de corte. Lembra lá na sua faculdade, quando você passou no vestibular, o que era a nota de corte? A partir de X ali para cima, você passava na faculdade. Essas escalas te dão uma nota de corte. Então, se eu usar, por exemplo, a escala de Glasgow, as escalas levam o nome do local que foi desenvolvido, tá? Então, para cão, a gente tem a de Melbourne e a de Glasgow. A de Glasgow, por exemplo, se eu não me engano, vai numa pontuação acima de 20. Então, você vai fazendo esses scores. E acima de 8, você deve fazer um analgésico naquele paciente. Então, ela te guia. Essas são as escalas validadas. Qual que é o problema? Tem muita escala aí que não é validada, então não tem essa robustez, né? Não tem essa confiabilidade. Eu não posso usar para qualquer cão. Tudo bem? Essa é uma das importâncias. Então, a gente tem para todos esses animais. Nós vamos utilizar hoje a de gatos, que eu vou dar o exemplo para vocês. Foi uma das primeiras a ser criadas, e a escala de gatos é da Unesp de Botucatu, certo? Do meu grupo de pesquisa. Então, para quem já teve aula comigo, conhece essas imagens, né? Vamos avaliar? Eu queria que vocês participassem aí, só para vocês entenderem a importância de eu ter uma escala validada. É claro que você nunca vai avaliar a dor por uma imagem só, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Mas eu estou tentando mostrar para vocês a importância de uma escala. Avaliando esse felino nessa imagem, prestem bem atenção, comportamento desse animal, é claro que numa imagem só a gente não vai conseguir, expressão facial é muito importante, né? A gente brinca que os animais são muito parecidos com bebês, né? Como eles não verbalizam a dor, a gente tem que olhar a expressão corporal e facial desses animais. Desse gatinho aqui, então, lembra lá da escala analógica visual, né? O 0 ele não tem dor nenhuma e o 100 é a pior dor possível. Vocês podem escrever para mim no chat, de 0 a 100, quanto vocês acham que ele está sentindo de dor? Perguntando, vamos participar aí do exercício, para vocês verem o quanto é importante numa escala de dor. Vai lá, os participantes que já tiveram até anestese comigo. Citem aí para mim. 70, o Breno, 90, o Thiago, 80, Maria Augusta, 85, Caroline, 85, a Grisele, Priscila, 80. A Aline também está participando, 95, a Fran, 80, a Maria Fernanda, 95. Acho que algumas pessoas não responderam. Pelo que eu estou vendo aqui, por exemplo, vocês estão variando de 70 a 90, certo? Então, vocês acreditam que a maioria acredita que esse felino tem dor. E vocês estão certos, tá? Ele tem dor. É claro que a gente viu até aqui, né? Ele tem drenos torácicos, drenos abdominais, dá para ver que ele está num pós-operatório, e até a expressão facial dele, apesar que aqui eu acho que ele está um pouquinho anestesiado ainda, mas até a expressão facial desse animal. Mas,
Se eu perguntar para vocês assim, todo mundo faria um analgésico nesse paciente? Pode ser que algumas pessoas que responderam lá para os 70 não fariam, ou que fariam um analgésico mais fraco, por exemplo. Isso é uma coisa que, na escala de dor, a gente não tem esse viés. A partir de X, você vai fazer, certo? Vamos para a próxima imagem. É o mesmo animal, certo? E nessa imagem aqui, quanto que vocês dariam de dor para ele? De 0 a 100. Já vou dar um spoiler. Reparem que aqui o comportamento é completamente diferente. Claro que é uma foto, né? A gente está só fazendo um exercício, mas aqui o comportamento é completamente diferente. Ó como reduziu, né? Todos vocês estão me falando a mesma coisa, né? Então, 15, 20, 10, a Vivian 45, Maria Augusta, independente aí, né? Do intervalo entre vocês, todo mundo acredita que ele estava com mais dor na imagem anterior do que nessa. Com certeza, certo? Até pela própria expressão corporal, ele está mais confortável, as orelhas em pé, o olho aberto, tudo bem? E a próxima é essa, é o mesmo animalzinho. Quanto tem de dor? De 0 a 10. Essa escala que a gente está utilizando aqui, né, nesse exemplo, nessa brincadeira, é a VAS, tá? Analógica visual, que é uma escala que a gente utiliza junto com as escalas validadas. Ó, o João Vitor já mandou 9. Quem mais? 7, 7, 5. Reparem que a Isabela já achou que ele está com 10, pior dor possível. Isabela foi pior dor possível, certo? O que é importante aqui vocês saberem? Reparem que se a gente fizesse uma pesquisa aqui entre nós e tivesse que decidir em qual das três situações a gente fizesse analgésico, a gente ia ter uma disparidade grande. A gente tem gente respondendo 5 e gente respondendo 10, por exemplo. Por quê? É claro que vocês estão na graduação, tem gente que está vendo isso até pela primeira vez, mas primeiro a gente tem que saber o comportamento normal de um felino. E na realidade, a gente nunca vai avaliar por foto, né, pessoal? Como que a gente vai avaliar a dor? Ao vivo, vendo o animal ali. Nas escalas a gente tem até interação com o animal, que é importante. Aqui vocês estão avaliando por foto. Ele já está com uma expressão corporal um pouco diferente da foto anterior, apesar dele estar mais atento do que na primeira foto, certo? Então, esses vieses que vocês viram que aconteceu aqui, com essa avaliação, a gente tira numa escala validada. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Continuando falando de felinos, que vai ser o nosso foco de hoje, é porque é o que a gente mais... É uma das primeiras escalas validadas, tá? E é bem robusta. Lembra que eu falei que é importante a gente saber o comportamento normal da espécie? Por exemplo, se vocês pedirem para mim, Mari, me pediram isso outro dia, avaliar a dor num peixe. Eu nunca estudei essa espécie, eu não sei o comportamento normal, eu não sei nem o que o peixe faz normalmente. Como que eu vou saber o que ele faz quando ele está com dor? Isso parece bobeira, mas a gente passa a graduação inteira e quase não vê comportamento animal. Né? Os biólogos ou tecnistas veem muito isso. Eu fui estudar comportamento animal no mestrado e agora no doutorado, para entender como é cada espécie. Mas a gente precisa saber, certo? Por exemplo, um felino, ele passa 40% do dia dele dormindo. Queria eu ser um felino, né? Então, dorme, 40% dormindo, 22% descansando, ou seja, 62% do tempo dele ele está descansando. E se eu ver um animal na gaiola que está dormindo ou descansando, será que isso é dor? Ou será que isso é um comportamento natural daquela espécie? Certo? Ele está depois caçando, limpando, passeando, comendo. Olha só esse dado que é importante: se escondendo. Então, esconder no felino é um comportamento natural. Não significa que necessariamente ele esteja com dor. Apesar de que um felino com dor ele pode se esconder. Aí vocês vão me perguntar, Mari, mas isso é comportamento normal do meu gato na minha casa. E o meu gato lá na clínica, num pós-cirúrgico. É claro que esse comportamento já vai ser diferente, mas você tem que ter um padrão. Tudo bem? Tranquilo? Então a gente tem que saber aqui o que é normal na espécie. Eu hoje à tarde estava conversando com o meu orientador, eu estava escrevendo a escala de dor de caprinos. O caprino, por exemplo, para quem já lidou aí, assim como o suíno e o ovino, qualquer coisa que você faz com uma cabra, ela vocaliza, ela berra.
Então, o vocalizar, que às vezes num cão é muito característico de dor, de chorar mesmo, um cabrito, um cabritinho vocalizando, não significa que ele tenha dor. Foi isso que a gente viu, inclusive, na nossa escala. Certo? Então, a gente tem que saber aí qual que é o comportamento normal da espécie. Essa é uma razão pela qual as escalas em silvestres estão um pouco mais atrasadas, porque aí eu não tenho só para o gato, eu vou ter para a galinha da Angola, e depois para, sei lá, para a galinha poedeira, depois para o pombo, e aí é por espécie mesmo. Tudo bem? Assim como a gente tem as raças, né? A gente tem um pouquinho de diferença entre raças, mas não é o nosso foco hoje. Então, vamos falar da escala validada para gatos, que é a de Botucatu. Toda a escala normalmente se trata de dor aguda, e é o que a gente vai falar aqui hoje, né? Então, a escala de dor de Botucatu foi com castração de gatas fêmeas e avaliou essa dor aguda no pós-operatório. O que é legal de uma escala de dor? Você ter ela impressa na sua clínica, porque é gigante, né? Não que é difícil, mas tem vários itens, porque ela é multidimensional. Eu avalio várias dimensões, diferente da unidimensional, certo? Porque a dor, ela não é uma dimensão só. Ah, tô com a frequência cardíaca aumentada, vou fazer analgésico. Ou tá vocalizando, vou fazer analgésico. Ela é multidimensional, multifatorial. Então, essa escala vem com diretrizes de como você deve utilizá-la, né? Normalmente você vai avaliar o animal de longe primeiro, sem abrir a gaiola, que no caso é de um felino, e vamos fazendo passo a passo. Essa é a escala. Olha a diferença de você avaliar só um de 0 a 100. Então, a escala de dor, eu vou mostrar ela depois aumentada, tá? De Botucatu, ela vai de 0 a 30, aqui no cantinho direito, vocês estão vendo? É o score total. Então, esse paciente, quando você avalia, ele pode atingir até 30 pontos. O 30 é o máximo de dor. Com certeza você vai fazer um analgésico nesse animal. E o 0 não tem dor nenhuma. E aí a gente tem a nota de corte, certo? Para a escala de gatos de Botucatu é 8. 8, eu acho que é 8, tenho quase certeza. Cada uma é um número, né? É 8. Então, se ele atinge mais do que 8, você tem que fazer um analgésico nesse animal. Até a Priscila está aí para me comprovar. A gente teve um caso disso com um cão, usando outra escala. A gente avaliando em 3, 4 pessoas num projeto de iniciação científica, o dela, inclusive, a gente avaliando aquele animal, aquela cadela, numa castração, ela não parecia ter dor. Tinham 2 professores e 2 alunos avaliando. Ela não parecia ter dor, mas na escala validada que nós passamos, ela atingiu a pontuação. O que a gente fez então? Analgésico nessa paciente. Tudo bem? Isso aqui é a importância, essa é a importância da escala de dor. Então, cada escala, através de estatística, vai ter aqui, né, subescalas, ou o que você vai avaliar. Para de felinos de Botucatu, você avalia a postura, o conforto desse paciente, a atividade, a atitude, miscelânea de comportamentos, que essa é a primeira, né? A primeira subescala, que são as alterações psicomotoras. Você vai chegar por fora da gaiola e ver como é que está a postura do gato. Está considerada natural para a espécie, relaxado, é 0, ele não está com dor. Qual que é o pior, né? Altera frequentemente a posição corporal e não acha uma posição confortável. Então, isso é o 3. O conforto, o gato está confortável, acordado ou dormindo, e ele está recebendo, ele está, como fala? Receptivo a estímulos, quando você interage com ele. Ou, na pior, o gato está desconfortável, inquieto, e ele pode estar até voltado para o fundo da gaiola, de costas para você, que ele está chateado, então é o pior grau. Certo? Atitude, a atividade, a atitude. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que nessa escala especificamente, tá? A gente tem variáveis fisiológicas, tá? Então, a pressão arterial, se ela aumenta mais de 45% do valor anteriormente à cirurgia, você também tem um score mais alto. E o apetite, vocês vão ver que para a maioria das escalas, ele é um parâmetro legal para avaliador, certo? Não é exclusivo, ou seja, excludente aqui no caso, né? O gato está comendo normal, ele não tem dor. Para o gato, sim, tá? Mas, por exemplo, para os caprinos, ainda mais se são animais aí que são presas, ele vai disfarçar a dor, e uma das formas de disfarçar é ele comer,
certo? Então, aí vocês avaliariam cada uma dessas situações, inclusive aqui, ó, reação à palpação da ferida, apalpar a ferida e a região em volta da ferida, nesse caso aqui é o abdômen, né, porque foi castração de gata, e ver a reação desse paciente é muito importante, certo? Para o gato, por exemplo, vocalizar foi importante, tá? Como eu falei para vocês, nos caprinos não foi tanto. Você não vê um gato miando o tempo inteiro normalmente. Ele vai miar ou berrar, né? Ou rosnar, ou gemer, ou sibilar, fazer o quando ele está com dor. Você passou essa escala, deu a nota de corte, você deve realizar um analgésico nesse paciente. E aqui, o que é legal da escala? Independente se você é inexperiente, muito experiente, homem, mulher, você sabe, vai todo mundo ter o mesmo resultado. Não tem subjetividade. Tudo bem? Então, essa é a escala de Botucatu. Cada um dos subitens, né? Postura, o conforto do animal, a atividade. Então, ele se movimenta normalmente, com a gaiola aberta, né? Depois você vai interagir com esse paciente, ou ele se reluta em mover, que aí é o pior, né? Ele hesita em sair da gaiola, por exemplo. As atitudes, satisfeito, desinteressado, indiferente, ansioso ou agressivo, reparem que aqui ele pode ter mais do que uma atitude. Ele pode estar, por exemplo, desinteressado e a hora que você tenta interagir, ele se torna agressivo. Então, ele tem mais do que uma atitude. Mais do que uma atitude, ó, é o máximo, né? Duas atitudes, por exemplo, é 2. 3 atitudes, 3 no score total. Tudo bem? Vocês estão entendendo até aqui? Alguma dúvida? Deixa eu fechei o chat. Se tiverem alguma dúvida, me perguntem aí, que o meu chat sumiu aqui, daqui a pouco ele volta. E miscelânea de comportamentos também, né? Então, tá deitado e quieto, mas movimenta a cauda, o gato tá contraindo e estendendo os membros pélvicos. Aqui nesse caso, aqui, achei o chat. Contrair e estender membro pélvico tem relação com o tipo de dor, tá? Pós-operatória aqui, de castração. Tá com o olho parcialmente fechado, então aqui é expressão facial, tá? De ficar com o olhinho fechado, igual aquele gatinho que a gente acabou de avaliar na foto, e lamber ou morder a ferida cirúrgica também. A reação à palpação da ferida, pressão arterial e apetite são os parâmetros fisiológicos e a vocalização. Então você somaria todos esses itens e aí o máximo é 30, a partir de 8 seria a sua nota de corte. Deu mais do que a nota de corte, você tem que fazer um resgate analgésico, tem que fazer um analgésico nesse paciente. Aquela é a escala de Botucatu. Essa aqui é uma escala, por exemplo, da Universidade do Colorado, certo? A mesma, ela dá até exemplos, né, em imagem de como o animal pode estar. Comportamento fisiológico, resposta à palpação da ferida, pode ser que cada escala tenha uma itens diferentes, e é o que a gente vê aqui, né? Então, resposta à palpação, atenção corporal e por aí vai. A do Colorado não é validada, então eles fizeram uma escala, mas não tem aquela robustez de uma escala validada, certo? Mas é melhor do que uma analógica visual. A de Glasgow, por exemplo, para felinos, também tem, ó, tá em inglês, mas tem a versão dela em português também, tá? Isso é outra importância da escala de dor. Quando ela, por exemplo, foi escrita em Glasgow, né? Então estava em inglês. Ela é traduzida para o português, para a gente conseguir entender também, tradução literal, certo? Então você pode avaliar como que o gato está através de perguntas e tem até um diagraminha aqui de expressão facial, que também é muito importante nessas espécies, certo? Aqui a gente lembra muito do equino, dos coelhos também, né? Quanto mais aberta a orelha, mais puto da vida ele vai estar, e com dor, certo? E aí a última atualização que a gente tem para gato, comecei lá da escala validada para atual, que infelizmente aqui no Brasil a gente ainda não tem essa modernidade, quem sabe um dia vai ser assim. Vocês vão pegar o celular de vocês, baixar o aplicativo, né, que pode ser o do Animal Pen ou da expressão facial, aponta para o rosto do gatinho, está lá na gaiola, esse aplicativo ele faz mensurações, principalmente da expressão facial. Então, o ângulo dos ápices da orelha, o ângulo da base da orelha, o quanto está contraído esse olho, o quanto está contraída a vibriça, e através de cálculos desse aplicativo, né, dessa possibilidade, ele te fala se esse animal está com dor ou não, certo? A gente ainda não chegou nesse ponto, isso aqui é um paper, né,
da escala Grimace Scale, né, é do Canadá. Então, eles já têm essa possibilidade, que é um plus a mais, certo? Você faz a análise da expressão do animal de maneira geral e a análise da expressão facial, que é muito importante aí em algumas espécies. Beleza? Vocês já conheciam a escala de dor aí? Bom, os meus alunos já, que eu cito, né? Mas alguém já lidou ou utilizou uma escala validada de dor? Sim ou não? Ver se vocês estão mais atuais do que eu. Então, queridos, para a gente finalizar, que eu já estou falando demais, já passei do horário, vamos avaliar aqui, ó. Esses são vídeos, tá? Que tá lá no site do Animal Pen, para quem quiser. Inclusive, ele te dá para você avaliar o vídeo primeiro e depois ele te dá o score de cada subitem, tá? É claro que aqui vocês não estão com a escala na mão, é um exercício aqui para quem quiser, entre aqui, animalpen.com.br. Tem vários vídeos lá. E aí você pega a escala e vai treinando. É um treinamento para quando você precisar avaliar um gato de verdade, não por vídeo, você saber avaliá-lo. Tudo bem? Só para a gente finalizar, vamos dar uma olhadinha nessa. Vamos ver se vai dar certo, né, meu vídeo. Neste gatinho. É da escala de Botucatu, tá? Que é de Brondani e Luna. Então, primeiro, o avaliador interage fora da gaiola e vê como é que é a responsividade desse animal. Vamos supor que vocês não sabem aqui, é claro que na vida real vocês vão saber, esse animal acabou de ser castrada. Vocês vão saber. Ou então isso é antes dela ser castrada. Aqui vocês não vão saber, tá? Que é a graça da brincadeira. Avalia o animal na gaiola, em um ambiente fechado, pelo amor de Deus, para o gatinho não fugir. Abre a gaiola e aí são os parâmetros de interação com o animal. A maioria das espécies tem essa interação. É claro que vai depender da espécie que a gente está lidando. Nem sempre num caprino, num ovino, eu vou conseguir fazer carinho assim. E ele vai reagir como esse gatinho está reagindo. E nem sempre o gatinho vai ser bonzinho assim, né? Então varia muito na prática o nosso paciente. Mas ela está interagindo, aqui é a própria Juliana, tá? Vão avaliando aí essa gatinha. Principalmente lembrem lá do que eu falei para vocês: postura, atividade, o comportamento dela, né? É muito importante você ter na sua clínica ou no local que você trabalha enriquecimento ambiental, certo? Para você ver o quanto aquele animal interage com o enriquecimento. Às vezes o animal está quieto, parado na gaiola, porque a gaiola não tem nada. Inclusive, para o felino não tem nem a caixinha de areia ou uma caminha. É claro que ele não vai ter nada para fazer, ele vai ficar quieto, certo? Não significa que ele tenha dor. Ela ainda está interagindo com o animal. Próximo passo, então, lembra que a gente tinha o subitem, reação à palpação da ferida, palpar ferida para qualquer espécie. Vale a pena. Você tem que só tomar cuidado com a reação do animal, né? Ainda mais se for não pós-operatório, né? Esse animal pode, dependendo do animal, ele te morde, ele te escoiceia, ele vocaliza e por aí vai. A Juliana continua brincando com a gatinha, vai agradando. Como eu falei para vocês, todas essas gatas são do projeto era para castração, tá? De fêmea. E aí, o que vocês estão achando até agora? Como que tá essa gatinha? Em relação à postura, conforto? Me falem aí no chat, que eu tô aqui de olho.
Para quem gosta de gato, né? Para os gateiros. A Carolina acredita que ela não tem dor. Muito bem. Até o momento sem dor. Ó, só um adendo aí. Sempre tentar alimentar esse paciente. Lembra que eu falei do apetite? Certo? Ah, ela tá comendo. Será que isso significa que ela não tem dor? Pelo que eu tô vendo aí, vocês estão achando que ela não tem. Beleza. Maria Augusta também. Se ela tá, a Maria Fernanda acha que está com dor, é quase imperceptível. Por isso que vocês avaliariam e avaliariam item por item. E no final aí, é claro que esse vídeo tem acho que 5 minutos. No final, a Juliana vai palpar o abdômen do animal para saber aí se realmente ela está sem dor ou não. Brincando. Agora faz um carinho antes, né? Ela vai palpar a região da ferida cirúrgica. Então, você pode palpar em cima da ferida cirúrgica e ao redor. E aqui o exemplo é uma castração de fêmea, mas pode ser qualquer, por isso que ela está focando no abdômen, né? Mas eu mostro síntese em membro, você palpa o membro e por aí vai. Qual foi a reação da gatinha na palpação? Todos vocês aí acertaram, tá? Aquela gatinha era um momento basal, ela não tinha dor, até pelo próprio comportamento do animal. Vamos dar uma olhada nessa aqui agora. Outro animal, tá, lindos? Vocês não decoraram ainda a escala, né? Pela, pela, né, de cabeça. Mas o que vocês conseguem ver de comportamento aqui nesse animal, na caminha? A Frances Mara falou, essa tá com dor. Meio sonolenta e meio desconfortável, a Júlia falou. Quem mais? Parece desconfortável? Como que vocês reparam que ela está desconfortável, né? Se encolhendo. E aqui ela está inquieta, perfeito. O que ela está fazendo agora, ó? Mudando de posição várias vezes, ou seja, não acha uma posição confortável, que nem a Grisele falou. Não consegue achar posição para deitar, muito bom. Esse é outro animal, mas é o mesmo comportamento, reparem só. Tá com um pelo, né, um pouco mais diferente. Esse comportamento, a Débora falou que ela lambeu a ferida. Esse comportamento de não achar uma posição confortável, se você não presta atenção, você só vai achar que o animal está de um lado para o outro. Eu estou aqui, né, direcionando o pensamento de vocês, mas você consegue perceber que esse animal está desconfortável. Se fosse palpar aí a ferida desse animal, com certeza ela ia reclamar, certo? Então, a posição, né, a postura e a atividade é muito importante. Tudo bem? E nessa gatinha, todo mundo acha que tá com dor? Tem alguém que acha que tá tranquilo? Outro animal, ó, lambendo a ferida de novo. É claro que, pessoal, que na vida real esse animal deveria estar com uma roupinha pós-cirúrgica, um colar e por aí vai. Mas aqui é para vocês entenderem a situação. Tem alguém que acha que esses animais não estão com dor? Espero que não, né? Depois da aula. Então, aqui era um exemplo para vocês de animais com dor. Repara que ela contrai o abdômen, olha a expressão facial desse animal. Olha os olhinhos fechados. Será que eu, juntando, né, aí a expressão facial e a expressão corporal, dá para ver que esse animal tem dor? O que que eu quero mostrar para vocês nesses dois vídeos? Eu trouxe os dois extremos, certo? Aquela gatinha anterior, todo mundo concordou, acredito que a maioria que me respondeu. Eu não reparei na pupila, Fran, mas eu acredito que não, tá? Eu acho que ela só tá com o olho fechado mesmo, mas não vi se tem midríase ou miose.
Mas aqui eu trouxe os dois extremos, que são os extremos fáceis da gente avaliar, que é um animal sem dor, que era o vídeo anterior, né? Brinca, pula, come. E aqui, animais com dor, que a maioria de vocês conseguiu ver. Então, eu fazer um analgésico no animal com dor, né? Com muita dor, assim eu consigo perceber. Um animal sem dor também. O problema é o meio termo. E esse meio termo não pode ficar sem analgésico, tá? A Francimara me perguntou, normalmente, Fran, quando tem dor, tem midríase, dilatação de pupila, tá? Exatamente, a Débora também identificou. Só que aí varia muito, se for muito no pós-operatório, pode ter alterações farmacológicas. Alguns fármacos podem acarretar a midríase. Então, o que eu falei para vocês, não vamos avaliar só um item, mas vocês repararam bem na midríase. Só para finalizar, olha a expressão facial dessa gatinha, também bastante com o olhinho fechado, certo? Esse aqui é o vídeo exatamente do comportamento de inquietação. Então, vocês dariam aí, talvez, um score mais alto, pelo menos o pessoal que me respondeu. E aí, para finalizar, era isso que eu queria mostrar para vocês. Esse primeiro animal aqui, né, que vocês falaram, ah, Mari, não tem dor. Alguém falou que, talvez eu acho que ela tem um pouquinho de dor, vou fazer um analgésico leve, a gente tem essa possibilidade. É melhor você fazer um analgésico num paciente que não tem dor, né? Ele não vai, ela tem a lesão lá, né? Ela tem o dano tecidual. Então, você fazer um anti-inflamatório, até um opioide fraco, não vai ter problema para esse paciente. O problema é o não fazer um analgésico num paciente que apresenta dor, ainda mais por desconhecimento de comportamento de dor. Essa é a importância das escalas validadas. Mas aí eu preciso conhecer a escala e saber utilizar, certo? Então, esse é o intuito que eu trouxe aqui para vocês, que já estão aí anos-luz na frente de mim, por exemplo, quando eu estava na graduação. Eu não sabia nem da existência dessas escalas. Agora, vocês sabendo de cada uma das espécies, vocês podem aí olhar cada uma delas, até indicar aí para os veterinários que não sabem dessa existência, para a gente ter um padrão e não negligenciar mais o tratamento de dor, tanto nos gatos como em qualquer uma das espécies que a gente estuda. Tudo bem? Dúvidas? Aí eu vou fazer o nosso merchan da noite, né? Essa foi uma palestra rápida, né? Mais introdutória para vocês se familiarizarem com a existência de escalas de dor. Alguns de vocês já sabem. É claro que em uma hora aqui a gente não consegue destrinchar cada uma das escalas e aprender a utilizar cada uma delas. Eu citei uma e vocês viram o tamanho, né, que ela é. Mas é para vocês saberem a importância de utilização. Preciso que vocês já tenham saído daqui pelo menos sabendo que existe e que quando eu for utilizar, qual eu utilizo, as validadas, para ter mais confiabilidade. Beleza? Para quem quiser, para quem quiser se aprofundar mais e a gente ver todas as espécies, a gente tem o nosso curso, né? Que a gente vai promover daqui uma semana, 10 dias, no outro final de semana, sem ser o próximo agora. Ainda temos algumas vagas, e nesse curso, sim, a gente consegue falar bem da fisiopatogenia, um pouco de tratamento, e principalmente aí, falar de como avaliar para cada uma das espécies. No curso a gente vai falar para cão, para gato, animais de laboratório, os grandes animais e animais de produção. Nós vamos destrinchar aí todas as escalas de dor validadas e fazer mais ou menos o que a gente fez hoje, só que com cada uma das espécies, cada uma das escalas, praticando aí em vídeos para quando vocês precisarem avaliar um animal com dor na vida real, vocês não negligenciarem esses pacientes. Tudo bem? Ó, o pessoal da Linaê mandou aí o formulário para vocês preencherem. Não se esqueçam que quem não preenche não tem certificado, né? Obrigada aí por vocês terem ficado até o final. Eu já vou anunciar a parte boa para quem ficou até o final. Quem saiu mais cedo, perdeu. Perdeu, né, Mari? Perdeu, né? A parte boa, inclusive, né? A gente pensou até nessa palestra inicial para isso, é que adorou a palestra. Que bom, Maria Augusta, muito obrigada. Pelo menos para vocês já se interessarem pelo assunto, né? Que é um assunto importante. É que vocês terão cupom de desconto. É isso, Aline? Então, para quem ficou até o final aqui da palestra, nós estaremos disponibilizando
um cupom de desconto, 20% em qualquer curso que vocês tiverem interesse, né? Caso quem De ainda não preferência no meu, da tô Mari, brincando, gente. como ela já deu essa palhinha pra gente aqui, se vocês quiserem se aprofundar, podem usar o cupom de 20% de desconto. Mas fiquem aí à vontade, tá? E essa era a surpresa que nós tinha, né, Mari? Essa era tem que ficar até o final, né, para Sim, com surpresa. certeza. É isso, pessoal. Para quem tem interesse, aproveitem. Logo daqui 2 semanas, até para a gente aprofundar muito mais o tema. Aí, ó, o pessoal tá mandando aí como que entra em contato. Para quem tem interesse, então, a gente vai ter o curso muito mais. Inclusive, eu na graduação queria ter tido esse curso, né? Até para aprofundar muito mais sobre isso, que é eu acredito que é um assunto que é bom para todo mundo, né? Entender de dor e aprender a tratar dor. Alguma dúvida, lindos, sobre a palestra de hoje? Fica gravado o curso, né, Mari? Fica gravado, ele vai ser ao vivo, mas fica gravado. Sim, tem acesso ao curso por mais 30 dias. Isso. Vamos estar lá, né, fazendo ao vivo, mas depois vai ficar gravado. É a facilidade aí do online, né, hoje em dia. Mais alguma dúvida, gente, sobre a palestra? Ou sobre o curso também? Obrigada, Júlia. Agora eu vou acreditar no elogio, né, que já passaram na disciplina, então não é mais para conseguir nota, né, os meus alunos aqui, né, para quem não é aluno é brincadeira. Então, tá bom, pessoal, acho que se não tem mais dúvida, tem alguma... Acho que se não tem mais dúvida, a gente pode encerrar. Obrigada pelos Sim. elogios. Espero que não tenha ficado dúvida. Se tiver dúvida também, eu vou até digitar aqui o meu e-mail, peraí. Para quem tiver alguma vergonha de falar, tá aí meu e-mail. E para quem tiver interesse, aproveitem o cupom das meninas, né, do Ninaê, para a gente aprender um pouco mais no outro final de semana. Obrigada a vocês. Obrigada tanto a Aline quanto a Inaê de novo pelo convite. Nos Obrigada a vemos você, Mari. no outro final de semana. Sim, estaremos juntas lá. Obrigada, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada, hein? Obrigadão. Boa noite. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau. Obrigada.